Lula e o PT enlouqueceram? Segundo informações do site Poder 360, o PT poderia rifar a candidatura de Fernando Haddad para o governo de São Paulo, que lidera as pesquisas de intenção de votos, e também de André Siciliano, no Rio de Janeiro, para fazer assim uma costura e conseguir desde já no primeiro turno o apoio do PSD de Gilberto Kassab. E vocês sabem que Gilberto Kassab disse recentemente que é possível que o pleito seja encerrado no primeiro turno, e Lula quer garantir o apoio de Kassab para vencer o pleito já no primeiro turno. Mas será que é mesmo necessário rifar a candidatura do Fernando Haddad? Você acha essa uma boa jogada política ou você acha uma loucura do PT? Deixe o seu comentário, o seu like e também envie um superchat para o vídeo clicando no botão de valeu aí embaixo. E eu vou explicar toda essa jogada política do PT, mas antes vamos dar uma contextualizada. Porque as pesquisas que estão sendo apresentadas para o público, como Datafolha, IPESP, que o bolsonarista ficou muito preocupado com a pesquisa do IPESP, né? E começou a ameaçar a boicotar a XP. Aí eles não, vamos mostrar essa pesquisa não, vamos guardar aqui, e guardaram a pesquisa, não divulgaram, mas seriam resultados desastrosos para o Bolsonaro. Mas as pesquisas do Datafolha e da Quest começaram a mostrar a possibilidade de Lula vencer no primeiro turno. A pesquisa da Quest já mostrava há um certo tempo essa possibilidade, mas o último Datafolha foi simplesmente implacável para Bolsonaro, porque mostrou uma diferença muito grande de Lula para o Bolsonaro, Lula vencendo no primeiro turno. Os bolsonaristas tentaram falar que era um boicote bolsonarista, porque os apoiadores de Bolsonaro, quando viram que era o Datafolha, se negavam a responder, se negavam a dar a entrevista. Mas depois saiu a pesquisa da Quest mostrando e corroborando com o Datafolha, o que foi destruidor. Então, Quest corroborou o Datafolha, corroborando assim os resultados anteriores do Instituto. Já fiz vídeo falando sobre isso, o resultado da Quest, o link está aqui no card. E para piorar, tanto as pesquisas internas do PL, o partido do Bolsonaro, como as pesquisas internas do PT mostram sim a possibilidade de vitória de Lula no primeiro turno. E o Gilberto Kassab, que você sabe muito bem, é um mago da política, para onde Kassab aponta, geralmente o resultado acaba acontecendo. Ele é um bagrão ensaboado, né, pessoal? Ele vai pra lá, ele vai pra cá, ele fica desviando, mas geralmente ele aponta para o rumo certo. E ele falou o seguinte: é muito possível que haja sim a possibilidade de vitória de Lula no primeiro turno. E Lula e Kassab ficam se farejando, né? Eles ficam tentando se seduzir porque o Lula quer o apoio de Kassab já no primeiro turno. Kassab não deu ainda muitas demonstrações disso, falou que ia lançar o Pacheco, a candidatura do Pacheco não decolou e agora parece que o PSD não vai ter candidato para disputar o pleito, abrindo assim a possibilidade para fazer uma coligação com Lula. E isso é muito importante para o PT, não somente para a vitória no primeiro turno. E é muito importante que você também se inscreva no canal, então se inscreva imediatamente. E qual é a grande costura que o PT tem tentado fazer para seduzir o Gilberto Kassab a conseguir apoiar o Lula já no primeiro turno, um apoio visto como essencial para o partido vencer no primeiro turno? Eu não sei se é tão essencial assim, porque as pesquisas já mostram a possibilidade de Lula vencer no primeiro turno, sem o apoio do Kassab, mas você pode colocar a sua opinião aí nos comentários. A jogada é a seguinte: envolve o Rio de Janeiro e também o estado de São Paulo, isso segundo informações do Poder 360. Em São Paulo, o Fernando Haddad lidera o pleito, um pouco na frente do Tarcísio e também do Márcio França. O Tarcísio é o candidato do Bolsonaro, existe a possibilidade de traição, há um temor na campanha do Bolsonaro que Tarcísio traia o presidente, também tem vídeo, o link tá aqui no card. E Tarcísio e Márcio França estão empatados. O PT sabe que é difícil o Fernando Haddad conquistar apoiadores fora da esquerda em São Paulo, mesmo com a participação do Alckmin no segundo turno. Então há aí um sinal amarelo dentro da campanha do PT com o Fernando Haddad. E o que poderia acontecer? O PT poderia retirar a candidatura do Haddad e lançar o Haddad para o Senado. Só que tá um pega pra capar no Senado. O Datena tá liderando, tá uma situação bem complicada. E aí o PT tiraria o apoio do Fernando, tiraria a candidatura do Fernando Haddad e apoiaria o Márcio França com o vice do PSD. Porque o Márcio França, ele tem um trato, ele tem um caminho mais livre com o PSD do Gilberto Kassab. E assim poderia formar uma grande coligação, PT, PSD e o PSB de bola com o Márcio França. Essa é a costura em São Paulo. Pode ser que aconteça? Pode, mas o próprio Poder 360 falou que isso é uma coisa bem difícil. No Rio de Janeiro, o André Siciliano tá bem atrás, não tá fácil pro André Siciliano. Quem está junto com o Cláudio Castro, que é o atual governador e é do PL, o partido de Bolsonaro, é o Marcelo Freixo, do PSB. E aí eu acho bem pouco provável que pode acontecer.
Porque no Rio de Janeiro a costura é o seguinte: o PT e o PSB tirariam a candidatura tanto do Siciliano quanto do Marcelo Freixo e apoiariam um candidato do Dudu Ostentação, o Eduardo Paes, que é do PSD, talvez o Felipe Santa Cruz. E aí formariam também uma coligação PT, PSD e PSB. E o Marcelo Freixo sairia para o Senado. O Senado já tem um candidato do PSB que é o Molon, então eu acho pouco provável que ocorra essa costura também no Rio de Janeiro. Mas essa foi uma informação do Poder 360 que eu estou passando para você. Tudo isso para conquistar o apoio do PSD. E aí poderia vir também o Ratinho Júnior, que é do PSD no Paraná. Em Minas Gerais já existe o Calil, que está fechado com o Lula, e isso poderia aí acertar as amarras para uma possível vitória de Lula no primeiro turno. Você acha que toda essa costura é possível? Deixe nos comentários e também se inscreva no canal. Agora, por que o Lula precisa do apoio do PSD para além de uma vitória no primeiro turno? Porque o Lula sabe que vai ter uma oposição muito forte no Congresso Nacional caso ele seja vitorioso. E mais ainda, ele está batendo muito forte no orçamento secreto. O Lula ele quer fazer uma grande frente ampla também no Congresso e peitar o Arthur Lira. Existe uma disputa nos bastidores que deu uma trégua nesses últimos tempos numa guerra do Lula contra o Lira. Já fiz vídeo falando sobre isso, o link também está aqui no card. O PT tem a pretensão de fazer uma grande frente ampla no Congresso, com PT, PCdoB, PV, Rede, Solidariedade, o PSB, uma parcela do União Brasil também, uma outra parcela dos mais antigos do PSDB e também o PSD do Gilberto Kassab. Porque assim ficaria mais fácil a governabilidade do Lula, não havendo a necessidade de compor tanto assim com os partidos do Centrão, PP, PL e também o Republicanos. Então esse é o objetivo do Lula, para não ficar tão refém do Congresso como aconteceu lá atrás com o Mensalão. Então essa é a ideia do Lula, fazendo essa grande frente ampla contra os partidos do Centrão, contra o Arthur Lira, e é por isso que o Lira também tem ficado um pouco de cabelo em pé, porque ele não quer perder os poderes. O Arthur Lira é hoje o principal homem da República, ele é o ser mais poderoso da República e ele é presidente da Câmara dos Deputados. Com uma possível vitória de Lula, ou virando o mandato, ele pode voltar a ser um deputado normal. Então isso aí não é tão legal assim, como não é legal você se inscrever. Se você não está inscrito no canal, então se inscreva. E por que o Lula e o PT podem se dar ao luxo de rifar algumas candidaturas aos governos estaduais? Porque apesar do Lula liderar as pesquisas de intenção de votos com a possibilidade de vitória ainda no primeiro turno, os apadrinhados políticos de Lula não estão conseguindo performar igual Lula nas pesquisas, principalmente na região Nordeste. Nos 3 principais colégios eleitorais da região, Bahia, Pernambuco e o Ceará, os candidatos de Lula não estão indo muito bem. Vamos começar pela Bahia. Quem está liderando as pesquisas e com folga é o ACM Neto, marcando assim uma volta do carlismo no estado. O carlismo, que é o movimento do Antônio Carlos Magalhães, que era o avô do ACM Neto, tinha dado uma acalmada, tinha dado uma baixada de bola com a ascensão do PT no estado. Mas agora o ACM Neto está liderando com folga, tem uma grande possibilidade inclusive de vencer no primeiro turno. O candidato do PT chama Rafael Fonteles. Ele não é muito conhecido no estado, não está indo muito bem, e o PT tem a estratégia de associar o ACM Neto ao Bolsonaro, por mais que o ACM Neto queira distância. Mas aí há uma dificuldade do candidato de Lula performar no estado. Em Pernambuco, a situação é ainda mais complicada, porque para o Geraldo Alckmin entrar na chapa do PSB com Lula, houve uma costura e o PT está apoiando o Danilo Cabral, que é do PSB. Só que para fazer isso, teve que desagradar a Marilinha Reis, que saiu do PT e foi para o Solidariedade. E a menina tá simplesmente voando. Ela tá arrebentando em todas as pesquisas, lidera com muita folga a corrida para o estado. Enquanto Danilo Cabral, do PSB, tá ali na 3ª, 4ª posição, não consegue performar. E a Marília Reis, ela teve uma exposição muito grande, porque há 2 anos ela foi para o segundo turno contra o João Campos. Então o nome dela tá muito fresco, a Reis é um sobrenome muito forte também no estado. Então para talvez não desespero do PT, mas é um problema sério a Marília Reis para o PT, porque ela tem grande chance de derrotar ali o apadrinhado político do Lula. A única situação que está um pouco mais ou menos, não vou dizer confortável, mas um pouco mais favorável para o Lula é no Ceará. Porque no Ceará, o candidato do Lula, que é o Eunício Oliveira do MDB,
que é atualmente o candidato apoiado pelo Lula, está liderando algumas pesquisas. Saiu ali a pesquisa Quest e ele lidera. Mas está todo mundo empatado na margem de erro. Então você tem o Eunício Oliveira, candidato do Lula até o momento, né? Liderando as pesquisas, mais empatado na margem de erro com o Capitão Wagner, que é o candidato bolsonarista no estado. Ele foi também muito bem no pleito de 2020. E depois o Cláudio... Deixa eu pegar o nome dele, caiu aqui o celular. Peguei e não quebrou. Quase que eu abri aqui o TikTok. O Cláudio... Roberto Cláudio, que é o candidato do Ciro Gomes, está na terceira posição. Mas tá todo mundo muito embolado ali nessa corrida para o Ceará. Então por isso que o PT pode até mesmo abrir mão de algumas candidaturas. Mas eu quero saber a sua opinião. Você acha que é loucura essa jogada política do PT para vencer o pleito no primeiro turno? Deixe nos comentários e também me siga no Twitter, @profileoficial.